Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus sempre quer nos falar, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio dado pelo próprio Deus. Ele não vai nos obrigar a amá-lo. Nós temos que amar a Deus por nossa vontade. Eu sempre transmito dos meus endereços telemáticos a liturgia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. É a mesma liturgia no mundo inteiro. Acesse então o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, endereço geral @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Liturgia de 23 de setembro de 2023, sábado, dia de São Pio de Pietrelcina. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito da celebração temos o prefácio comum ou dos santos e o ofício da memória. Antífona da entrada. Eu vos darei, pastores, segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Trecho de Jeremias, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Oração do dia. Ó Deus, enriqueceste São Pio de Pietrelcina com espírito de verdade, de amor, para apacentar o vosso povo. Concedei-nos, celebrando sua festa, seguir sempre mais o seu exemplo, sustentados por sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Vamos à primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 100, versículos do segundo, é o segundo, terceiro, quarto e quinto. O refrão é o segundo C. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Repitamos. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graças, seu nome bendizei. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Repitamos, com um canto apresentai-vos diante do Senhor. Agora a aclamação ao Santo Evangelho e em seguida a proclamação. Vamos proclamar o Evangelho escrito por São Lucas, que foi
secretário do apóstolo São Paulo e médico e evangelista. Capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Vamos primeiro aclamar? Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio do espinho. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto com sua perseverança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. O título da sua reflexão é E dão fruto com sua perseverança, baseada em Lucas capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Vejamos o que diz Santini. Em geral, os comentaristas da parábola do semeador se detêm em fazer a distinção entre a natureza dos 4 terrenos, como se o resultado da semeadura fosse mera reação automática, natural, devida simplesmente às qualidades do terreno.
Boa terra, muitos frutos. Terra ruim, esterilidade. Até que seria bom, se assim fosse. Se não dessemos fruto, poderíamos justificar-nos por nossa natureza. Eu sou assim, pedregoso, pedregoso. Eu sou assim, espinhento, deserto, sáfaro. Logo, não teríamos qualquer culpa nem responsabilidade pelo fracasso da colheita. Afinal, eu não pedi para alguém investir em mim. Mas não foi bem isto que Jesus ensinou. Além do coração reto e bom que ouve e acolhe a palavra, o mestre fala da perseverança. E isto não é natural. Depende do esforço disciplinado de quem decide cooperar com a graça de Deus, com sua palavra, com a semente depositada em seu coração. Seus frutos exigem tempo, permanência, continuidade. A perseverança é uma virtude fundamental. O próprio Senhor já nos havia alertado, dizendo: sereis odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, versículo 23. E ainda disse: diante do progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos se esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, versículos do 12 ao 13. Ao afirmar que eram muitos os chamados, mas poucos os escolhidos, o Mestre Jesus não pensava em algum tipo de predestinação com pessoas previamente selecionadas para a perdição eterna. Não. Devia, ao contrário, ter em mente nossa volubilidade em relação às coisas do reino, nossa inércia em dar continuidade à missão iniciada, a prontidão em desanimar diante dos obstáculos do mal. A perseverança, por incrível que pareça, é inseparável da confiança. Em outra parábola, que está em Marcos capítulo 4, versículos de 26 a 29, Jesus fala do homem que lança a semente à terra e em seguida dorme. E enquanto ele dorme, a semente brota e cresce. Isto é, feita a sua parte, confia em Deus e a ele se abandona, sabendo que o reino traz em seu interior um dinamismo que garante seu crescimento. Não precisa todos os dias cavar em volta da semente lançada à terra, como fazem as crianças a quem a professora mandou plantar um feijão no potinho de iogurte para ver se o grão está brotando. Todo desanimado é um desconfiado, por isso não persevera, não dá fruto. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, onde passastes, ficou a fartura. Salmo 65, versículo 12. Agora vamos aos santos do dia, 23 de setembro de 2023. Santo do dia 23 de setembro, São Zacarias e Santa Isabel, pais de São João Batista, o precursor do Messias. Olha, então, dia 23 comemora-se esses importantes santos que participaram da vinda do Cristo Salvador Jesus. São João pregou no deserto, era o batismo de penitência que ele ministrava, e inclusive batizou Jesus no Rio Jordão. Teve a cabeça decepada,
pedido de Salomé ao rei Herodes, com a participação também da mãe de Salomé, Herodíades. Procure saber mais sobre isso. Santo do dia 23 de setembro, São Lino, Papa e Mártir. Lino foi o segundo Papa da história, escolhido pelo próprio São Pedro. Olha aí, outro santo também que está na história do início da Igreja. São Lino, segundo Papa. Santo do dia 23 de setembro, Santo Adamano de Iona, presbítero e abade que faleceu em 704, um profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e infatigável defensor da unidade. Adamano convenceu muitos escoceses e irlandeses a celebrar a Páscoa segundo o costume romano. Santa do dia 23 de setembro é a beata Helena Duglioli, viúva, que faleceu em 1520, nasceu em Bolonha, Itália. Em sua juventude quis consagrar-se ao Senhor. Diante da oposição de seus familiares, foi obrigada a casar-se. Após a morte de seu marido, dedicou-se às obras de caridade. Santo do dia 23 de setembro, Beato José Stanek. Vejamos a sua história resumida para que nós possamos entender por que a Igreja o canonizou. Tudo tem uma razão de ser. José Stanek foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, e foi mártir também, morreu em 1944. Foi um religioso da Sociedade do Apostolado Católico. Foi preso e enforcado em Varsóvia durante a Segunda Guerra Mundial. Santa do dia 23 de setembro, Beata Bernardina Jablonska. Foi virgem e faleceu em 1940. Bernardina foi fundadora da Congregação das Irmãs Servas dos Pobres em Cracóvia, Polônia. Foi filha espiritual de Santo Alberto Chmielowski. Santa do dia 23 de setembro é a beata Maria Emília Tavernier, uma religiosa que faleceu em 1851. Depois da morte do marido e de seus 3 filhos, Maria Emília Tavernier fundou a Congregação das Irmãs da Providência. Isso aconteceu em Quebec, no Canadá, para cuidado dos órfãos e doentes mentais. Santos do dia 23 de setembro, Beatos Cristóvão, Antônio e João, mártires, faleceram em 1527 e 1529, respectivamente. Jovens indígenas mortos em Tlaxcala, no México, na América do Norte, durante a primeira evangelização da América. E eles foram mortos porque ajudaram a propagar a fé cristã. Santo do dia 23 de setembro, São Pio de Pietrelcina, o santo principal, tanto que a missa é dedicada a ele. Pio de Pietrelcina foi sacerdote, faleceu em 1968, século passado, século XX. Memória obrigatória no Brasil, facultativa em Portugal. Pio de Pietrelcina era da ordem dos frades menores capuchinhos, extraordinário taumaturgo, ou seja, fazia milagres, e apóstolo do sacramento da confissão. Pietrelcina é uma cidadezinha, segundo o site revista.arautos.org, do sul da Itália, cercada de terras férteis, mas rochosas.
Ainda hoje se pode caminhar por suas ruas estreitas, de pavimentação irregular, sentindo a atmosfera dos tempos de outrora. Em 25 de maio de 1887, essa cidade assistiu ao nascimento de um menino, batizado com o nome de Francisco, que com o correr dos anos se tornaria conhecido em toda a terra. Trata-se do mártir, entre aspas, do confessionário, que possuía o dom de ler as consciências e passava de 10 a 15 horas por dia, 10 a 15 horas por dia, administrando o sacramento da reconciliação, a confissão, a penitência, do sacerdote perseguido que por pouco mais de 2 anos chegou a ser proibido de celebrar a sua missa diária em público, de atender confissões e até de dar conselhos espirituais àqueles que o solicitavam. Ele foi o religioso que guardou obediente silêncio ante tal situação. Era um frade capuchinho procurado por multidões oriundas de todo o mundo, São Pio de Pietrelcina. A tudo isso soma-se o fato de ele haver recebido em suas mãos, pés e lado o sinal patente, sobrenatural e doloroso dos estigmas, os quais lhe marcaram a vida e o apostolado durante 50 anos. Sobre esse monge estigmatizado que assombrou e ainda assombra o mundo inteiro, comentou o Papa Paulo VI. Vede que fama teve o Padre Pio. Mas por quê? Porque porque celebrava a missa humildemente, atendia confissões desde a manhã até a noite e era um representante visível dos estigmas de Nosso Senhor. Era um homem de oração e de sofrimento. Palavras do Papa Paulo VI. Um de seus biógrafos assim resume a sua existência, a existência de São Pio. Um genuflexório, um altar, um confessionário. Essas 3 palavras indicam os lugares onde passou a maior parte de seus dias, dedicados à oração, à celebração da Santa Missa e ao atendimento dos milhares de penitentes que se ajoelhavam para pedir perdão, como também uma luz no caminho de suas vidas. Padre Pio orava a todo momento e em todos os lugares. Era essa a fonte da qual ele extraía forças. O que essas pessoas querem de mim? Sou apenas um pobre frade que reza, dizia de si mesmo. As missas celebradas pelo Padre Pio constituíam um maravilhoso espetáculo de piedade e de fé. Ele sabia, ele subia ao altar sem as luvas que normalmente cobriam os estigmas das mãos. A quem pôde contemplá-lo nessas ocasiões nunca esquecerá. E quem pôde contemplá-lo, então, nessas ocasiões, nunca esquecerá. Os fiéis se aglomeravam em frente à igreja 2 horas antes do início do santo sacrifício, a fim de ocupar os primeiros lugares, e todos saíam tendo crescido em devoção. Disse que o Padre Pio vivia da missa para a missa, e a esse respeito, na década de 1950, o embaixador francês na Santa Sé declarou: nunca em minha vida assisti a uma celebração tão desconcertante, no entanto tão simples. A missa adquiria não sei que proporções e tornava-se um ato absolutamente sobrenatural. Mais do que para ouvir suas homilias, os fiéis acorriam para participar da celebração, que era por si uma pregação. Todos queriam ter contato com ele. No caminho para o altar ou para o confessionário, procuravam tocá-lo, amontoavam-se junto a ele, expunham-lhe suas tristezas, pediam orientação.
quando em setembro de 1916 ele chegou a San Giovanni Rotondo, ao convento da Desolação, chamado assim por um capuchinho da época devido ao fato de muitos poucos fiéis frequentarem sua igreja, ninguém imaginava que nos anos seguintes multidões se dirigiriam para lá desejosas de assistir às suas missas e de se confessarem. Almejavam elas receber conselhos espirituais, resolver problemas familiares ou mesmo que lhes acontecesse o milagre. Os testemunhos de penitentes que se confessavam com o Padre Pio revelam o quanto ele se mostrava severo com quem não estava compenetrado da gravidade do seu pecado, nem determinado a abandoná-lo, e ao mesmo tempo paternal, compreensivo e encorajador com quem se arrependia de suas fraquezas. Alguns dos que ele recebia, alguns deparavam-se com atitudes talvez desconcertantes, mas isso não os desanimava. Invariavelmente voltavam a procurá-lo. É pecado, costumava repetir o Padre Pio a quem recebia o sacramento da reconciliação. Se você não quer deixar de ofender a Deus, o que vem fazer aqui? Dizia ele. Os penitentes do Padre Pio provinham não apenas das cidades vizinhas, mas também de toda a Itália e do exterior, com seu número aumentando sempre mais. Optou-se por distribuir senhas e fazer turnos, chegando em alguns dias a estender-se no atendimento por até 16 horas. No ano de 1967, ele confessou cerca de 15 mil mulheres e 10 mil homens, cerca de 70 pessoas por dia. Uma multidão de almas sedentas de Jesus cai sobre mim, dizia Padre Pio. Não me deixam livre um momento. O dom de ler as consciências e esquadrinhar os corações o tornou célebre. Eu os conheço por dentro e por fora, reconhecia. Aqueles que há muito tempo não se confessavam, ele os lembrava de seus pecados esquecidos. O Padre Pio passou grande parte de sua vida no confessionário, ouvindo as misérias e dores humanas com admirável paciência. Pode ser considerado um mártir, entre aspas, do sacramento da reconciliação, da confissão. Sinto-me bem, mas estou sobrecarregado com centenas e milhares de confissões que ouço dia e noite. Não tenho um instante para mim, declarou certa vez o Padre Pio. Exausto pela generosa entrega a seus irmãos, o capuchinho, estigmatizado, expirou, ou seja, faleceu, na madrugada do dia 23 de setembro de 1968, com o rosto sereno e o rosário nas mãos, as contas do terço nas mãos. Tinha 81 anos, octogenário. Bento XV, o Papa que governava a igreja quando a fama do Padre Pio começava a espalhar-se pela Itália, descreveu-o como um homem verdadeiramente extraordinário dos que Deus envia de tempos em tempos à terra para converter os homens. No dia de sua canonização, São João Paulo II afirmou: Padre Pio foi um generoso dispensador da misericórdia divina, estando sempre disponível para todos, através do acolhimento, da direção espiritual e, sobretudo, da administração do sacramento da penitência. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai significa, também do hebraico para o português, Deus Todo-Poderoso, Deus do impossível. Peça e você receberá, se for para o seu bem. Muitas vezes você pode receber um não.
mas esse não é para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica Apostólica Romana, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, que tem um canal no YouTube que leva o seu nome, responde diariamente às nossas dúvidas. E ele respondeu sobre se Deus ouve nossas petições. E ele disse, olha, ouve e pode dar uma dessas 3 respostas. Sim, pode atender ao nosso pedido. Não, pode não atender. Ou espere, pode deixar-nos esperando. Agora, o que ele fizer, o que Deus fizer é o melhor para nós. Por que é o melhor? Porque ele é o nosso Pai Celestial. Se o Pai da Terra já quer o melhor para o Filho, imagine o Pai Celestial, o Divino Pai Eterno. Então, se você recebeu um não, eu recebi vários nãos de Deus e não entendia na época. Fui entender depois. Por exemplo, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu recebi nãos de Deus e ficava imaginando por quê. Eu fui entender depois. Se eu continuasse no Rio, por aquele modo de vida existente na cidade maravilhosa, eu já estaria morto. Então eu deixei, vim para o interior do Brasil, estou vivo até hoje para pregar a palavra. Deus tinha uma missão para mim. Obrigado, meu Senhor. E agora do aramaico Maranatá, como dizemos nós católicos com a tônica na última sílaba, ou Maranata com a tônica na penúltima sílaba, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Será a segunda e definitiva vinda dele quando virá com anjos e santos para o juízo final. Quem nesta terra quis estar com Deus, permanecerá com ele. Quem não aceitou Jesus Cristo, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ficará então com o demônio, irá para a tormenta eterna, por escolha própria, porque Deus não obriga a amá-lo. Você vai amar a Deus, reconhecer esse sacrifício que ele fez na cruz por nós, por conta própria. Para isso temos aqui a evangelização. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesusinho, me dê a vida eterna.